Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade a mais um sermão sobre a série de pregações que estamos ministrando sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre um assunto extremamente importante acerca do conhecimento de Deus, que são os seus decretos. Eu poderia dizer aqui, irmãos, que esse é um dos capítulos mais, como é que eu poderia dizer, mais complexos de uma compreensão muito mais clara, porque reside aqui muitos mistérios que são reservados ao Pai e nós não conhecemos completamente ou plenamente aquilo que foi decretado por Deus para as nossas vidas em muitas coisas. É claro, os decretos de salvação nós já conhecemos porque a palavra já nos apresenta. Nós fomos salvos pelo amor do nosso Deus, que foi ali apresentado na cruz pelo seu Filho Jesus. Isso já está claro. Ele foi para a glória, para nos preparar lugar, para voltar e nos resgatar naquele grande dia. Nós já sabemos desses decretos. Mas existem muitos outros decretos que nós não conhecemos plenamente. E isso, irmãos, de fato é desafiador, não é, compreendermos da parte de Deus esses decretos. Mas a palavra de Deus nos ensina muitas coisas acerca disso e de como nós podemos encarar verdadeiramente os decretos de Deus, ou o Deus que estabelece decretos nas nossas vidas. E, meus irmãos, precisamos entender também que como é que de fato os decretos eles se relacionam com as coisas sem nenhuma exceção. E quando nós falamos sem nenhuma exceção por que você escolheu a camisa que você está com ela vestida hoje para vir à igreja? O que foi que determinou que você almoçaria o que você almoçou hoje? São mínimos detalhes que de fato os decretos de Deus sem exceção alguma procura-se então entender, ou busca-se o entendimento de que em tudo isso existe a presença de Deus, existe de fato uma intervenção de Deus em nos levar a viver na nossa vida e em todos os detalhes a vontade do Pai. Isto é bem desafiador, irmãos, mas de fato, o que quer que seja feito dentro do cosmos chamado tempo, foi pré-ordenado antes de existir tempo. Tudo já foi pré-determinado. A palavra de Deus, então, nos mostra claramente que Deus planejou todas as coisas. Ele já fez esse plano antes de haver mundo. De fato, Ele decretou as coisas e Ele controla todos os eventos da existência. O que entendemos, então, com a pergunta, aliás, ou com a frase, o mundo anda de acordo com o que Deus deseja. Essa frase ela é muito ampla. Ela pode nos trazer questionamentos, perguntas acerca de eventos maus e eventos bons. E nós, de fato, como é que poderemos então encarar tal realidade diante de um Deus que criou todas as coisas e que estabelece para nós uma vida aqui presente no meio desses eventos? E, meus irmãos, este princípio geral é logicamente suficiente para justificar a predestinação de todas as coisas, de todas, inclusive da nossa própria salvação. O problema é que algumas pessoas reconhecem que Deus é aquele Deus que intervém e que controla os grandes eventos da história. Mas, meus irmãos, todavia, ao mesmo tempo, essas pessoas falham quando pensam apenas assim, restritamente, em achar que tal controle não abrange todas as decisões humanas. Por exemplo, essa loucura, então, que leva essas pessoas a negarem que Deus decreta e causa cada uma das nossas escolhas, ou das escolhas dos seres humanos, mesmo compreendendo o Salmo 139, quando o salmista faz uma declaração impressionante de que antes da sua existência ser um micro ou algo informe ainda no ventre da sua mãe, os olhos de Deus já via o salmista, e o salmista declara: todos os meus dias já estavam todos escritos, quando nenhum deles havia. Então, se somos cristãos e cremos na palavra de Deus, como é que eu me deparo com esse versículo? Como é que eu deparo com esta declaração do salmista e negamos que Deus ele intervém em toda a história? Amados irmãos,
O propósito de Deus está fundamentado na soberana e absoluta sabedoria dele. O nosso Deus, de fato, ele fundamenta os seus propósitos ordenado pela sua sabedoria infinita, ratificado então pela sua onipotência e cimentado pela sua imutabilidade. O que Deus decretou, ele não vai mudar. E muitos entram em crise, porque quantos depoimentos nós já vimos de pessoas amadas, abençoadas, queridas, que estão em seu leito de morte. E nós oramos, ou as pessoas oram por aquela pessoa, intercede por aquela pessoa, e não tem jeito. Deus recolhe. Eu estou dando apenas um exemplo. Aquilo que Deus decretou está decretado. Nós não conhecemos plenamente todos os planos. Por que então que coisas acontecem? O Senhor tem propósitos em todas as coisas. Nada, nenhum ato dele é falho. Nenhum ato de Deus é solto na existência. É dado ao vento. E que aí ele agora perde o controle desse ato. Não existe, irmãos, dentro do conhecimento do nosso Deus, coisas desta natureza, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Na verdade, irmãos, os decretos de Deus podem ser considerados na máxima, ou em uma máxima, de que a extensão dos decretos de Deus cobre completamente todas as coisas, antes do tempo, durante o tempo e subsequente ao tempo. Ele é imutável. Assim, não há alteração nem variação na intenção divina de fazer as coisas e de realizar a existência de tudo. Nenhum novo ato é novidade para Deus, ou jamais entrou na mente humana a ideia, na mente divina, a ideia de mudar. Deus, ele é imutável. E queridos, além do mais, nunca haverá a reversão daquilo que já está determinado por Deus. Deus, ele não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção e à sua própria condução, deixar de forma descontrolada a existência de todas as coisas pelo seu acaso. Antes, ele fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende desde o início ou desde a criação de todas as coisas. Aos nossos dias, irmãos, estão contados. Os nossos dias estão já pré-definidos. O Senhor já sabe qual é o dia do nosso sepultamento. Deus já sabe quantos filhos ainda serão gerados na barriga das mães que aqui estão ainda. Deus, ele tem absoluto controle e sabedoria de todas as coisas. Deus é poderoso, irmãos. Queridos, os nossos dias então, contados como estão? Como contados estão os cabelos da nossa cabeça, podemos estender então a extensão desses decretos divinos, pela disposição da sua provisão, quando ele nos atende na nossa necessidade. A gente vê um Deus presente, um Deus que intervém nas situações. Um Deus que, mediante a sua forma de executar as coisas, ele demonstra que aquilo que ele faz é sábio e perfeito. Nós é que muitas vezes queremos da nossa própria forma, mas ele é quem sabe o que de fato é perfeito, o que de fato é sábio, o que de fato se estabelece como perfeição e excelência na vida. E, meus irmãos, nós podemos entender também a extensão desta magnífica extensão dos decretos divinos, também pelo cuidado de Deus em alcançar criaturas com a graça comum. A graça comum é aquela derramada por toda a humanidade, que está sobre o ímpio e sobre o servo. É a graça comum, é a chuva que molha o roçado de quem serve a Deus e de quem abomina a Deus. Nós encontramos também a extensão do cuidado de Deus sobre isso, como também pelos mais insignificantes e os mais diminutos eventos, como eu falei no início, a camisa que você vestiu para vir hoje ao culto, a forma como você penteou o cabelo, a meia que você escolheu,
a hora de tomar café hoje, para quem você telefonou, o que você disse, o caminho que você tomou para chegar até aqui. São coisas pequenas, detalhes diminutos. Às vezes que nós nos preparamos para sair, e quando a gente vai sair, o pneu do carro está furado, e a gente se atrasa no compromisso, e a gente fica reclamando, mas a gente não sabe que possivelmente, pode ser que Deus proporcionou aquilo ali, para nos atrasar em uma trajetória, para nos livrar de um acidente ou de um assalto, de alguma coisa desse tipo. Nós não conhecemos o que virá, mas o Senhor é poderoso para nos ensinar. E meus irmãos, para concluir nossa introdução desta noite, A.J. Gordon, um autor, ele escreveu que um universo, obrigado presbítero, um universo sem decretos seria tão irracional e espantoso quanto um trem na escuridão, sem luz e sem condutor, e sem a certeza de que no momento seguinte ele não se deparará com um abismo. Louvado seja Deus, porque nós vivemos debaixo do governo do Todo-Poderoso. Vamos abrir a Bíblia em Jonas, capítulo 1, e o verso 14 apenas. Jonas, capítulo 1, apenas o verso 14. Será hoje utilizado para a nossa reflexão desta noite. Diz assim a palavra de Deus: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Vamos orar ao Senhor? Graças te damos, Senhor, pela tua bondade. Pai justo e santo, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ensina pela tua palavra. Que nesta noite nós possamos estar humilhados perante a tua presença, sedentos pela tua palavra, para que ela nos ensine, para que ela demonstre para nós o teu agir, o teu poder, os teus decretos que são insondáveis e que jamais serão frustrados. Te louvamos, ó Deus, por te servir, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar neste ambiente hoje, ministrando a tua palavra e aprendendo juntamente com os irmãos por meio dela. Assim nós te oramos, Pai, pela intervenção do teu Santo Espírito em abrir o nosso entendimento para que possamos compreender, para que sejamos cada vez mais fortalecidos e que o nosso conhecimento, ó Deus, acrescente-se na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós conhecemos o enredo da história de Jonas, que domingo passado lemos os 17 primeiros versos do livro, que compete o capítulo 1 inteiro, e trata-se então de uma história de um chamamento que Deus fez a um homem chamado Jonas, e este homem era para ir para uma cidade chamada Nínive, e ele decide por conta própria mudar o roteiro da sua viagem e ir para Tarsis, e nesta trajetória houveram alguns problemas de trajeto por uma intervenção de Deus, e acabou que Jonas foi lançado ao mar e ele foi então engolido por um grande peixe, e 3 dias depois ele foi lançado na praia, na cidade de Nínive, para que ele cumprisse aquilo que Deus havia decretado. Este é o enredo desta primeira parte do livro de Jonas, que traz para nós quem é Deus, como é que Deus age, onde Deus intervém, como é que funciona esta relação soberana de Deus nos eventos de toda a existência, inclusive na vida de Jonas. Então, o enredo da história, irmãos, dessa história incrível, coloca Jonas, então, neste verso aqui, o verso 14, coloca ele no momento de muitos sentimentos. Jonas, neste momento da viagem, ele então é colocado
num momento de tensão, de medo, de desespero e de angústia e também de culpa, porque ele sabia o que estava acontecendo. Observe, irmãos, que ao ver as pessoas perderem as suas bagagens, as suas cargas, conforme o texto apresenta para nós, todas as mercadorias, os pertences das pessoas estavam sendo jogadas ao mar para que o navio ficasse mais leve, para que ele não afundasse. Então, houveram muitas perdas, né? E naquele momento, então, ao som das bravas ondas batendo naquele barco, a ponto de despedaçá-lo. Então, queridos, Jonas tinha ciência de fato do que estava acontecendo. Ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa da sua desobediência ao que Deus havia decretado. Deus tinha dado a ele uma ordem e ele resolveu por conta própria mudar a ordem de Deus. E, queridos, observe então que diante daquilo que estava acontecendo, ele sabia do chamado específico que Deus deu a ele, para que ele então fosse para a cidade de Nínive. Ele recebeu de Deus uma ordem e ele simplesmente resolveu desobedecer. Observe que ele sabia que a sua desobediência tinha sido por conta própria mesmo, por propósito. Ele resolveu então fugir. Ele disse: eu não concordo, em outras palavras. É como se ele estivesse dizendo: eu não concordo com a ordem de Deus e eu vou mudar essa história. Eu vou resolver, eu vou tomar as rédeas da minha própria vida e vou agora decidir diferente. Eu vou obedecer esse chamado de pregar, mas não no lugar onde Deus quer que eu pregue. Esta foi a decisão dele. Ele sabia que ele estava totalmente errado. Ele também sabia, irmãos, que a fuga dele foi motivada por um desejo de vingança ao povo de Nínive. Isso aí é uma história que será contada um pouco mais à frente na nossa série. Mas ele tinha raiva, ele não queria que a graça de Deus fosse derramada na cidade de Nínive, porque ele tinha raiva daquele povo. Aquele povo não merecia a graça aos olhos de Jonas. Mas Deus resolveu salvar aquele povo. A misericórdia de Deus. E ele, por discordar disso, ele disse: vou não, eu vou para Tarsis. O povo lá é bacana, lá eu gosto, e o povo lá merece. Mas quem é Jonas para escolher? Quem é Jonas para escolher ou para rejeitar aquele que Deus escolhe e aquele que Deus rejeita? Jonas então tinha ciência disso. E, meus irmãos, finalmente ele sabia o porquê daquela tempestade. E ele sabia que não conseguiria sobreviver ao mar bravio que estava em meio àquela grande tempestade. Ele só não sabia, irmãos, que em meio a toda aquela tragédia em sua vida e na vida daqueles homens que estavam naquele barco sem ter culpa de nada, que perderam tantas coisas e tiveram muito medo de morrer, de perder tudo, Deus, o Todo-Poderoso, havia de intervir de forma maravilhosa para consertar a sua rebeldia e fazer com que tudo ocorresse para que o decreto de Deus ele fosse cumprido. E, meus irmãos, em suma, George Williams, um outro comentarista, ele diz que a singularidade deste livro de fato está focada no profeta e não na sua profecia. O foco de fato do livro é contar a história de Jonas com um Deus soberano que intervém nas situações, mesmo quando o homem ele resolve mudar por conta própria. De fato, George Williams diz que o temperamento de Jonas e a disciplina amorosa de Deus para conduzir a uma humildade e a destroná-lo de sua prepotência é o ponto alto da história. Às vezes nós somos prepotentes, irmãos, como Jonas foi. Às vezes Deus fala com a gente e diz: olha, o caminho é por aqui. E a gente acha que a gente sabe mais do que ele. E a gente diz: não, eu vou pegar por aqui. Em outras palavras, eu estou dizendo: Deus, o Senhor não sabe. O Senhor não sabe de tudo, não. Quem sabe sou eu. Parece que a gente se comporta assim. Era mais ou menos o que Jonas queria fazer. Fugir, cair fora, mudar a história. Competir com Deus, o Todo-Poderoso que criou o mar, que criou as pessoas, que tem poder para salvar, que manda nos peixes, que deu ordem àquele peixe para engolir ele, pela misericórdia, e que o decreto dele precisava ser cumprido.
E amados irmãos, olhando então para o verso 14, nós nos deparamos, irmãos, com o desespero da oração e a certeza de quem Deus se manifestou ser. Observe que os marinheiros, após descobrirem quem era Jonas, de onde ele vinha e o que era que estava acontecendo, eles entenderam que Jonas estava na fuga da presença de Deus. E eles disseram em oração, a primeira palavra, irmãos, que a gente observa aqui, que nos destaca aos olhos, é que eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te, ou suplicamos-te, Senhor, nós pedimos, Senhor. Aqueles marinheiros, homens pagãos, aqueles marinheiros estavam apreensivos para não ofender mais ao Senhor, lançando um adorador seu à morte. Ele orou então a Deus para que Deus não fizesse cair sobre eles o peso de um sangue inocente, porque Jonas contra eles ali não tinha feito crime algum. Mas eles então rogaram ao Senhor, rogaram então pedindo, e ironicamente, irmãos, os marinheiros pagãos fizeram o que a nação inteira de Israel não fez: rogar a Deus, buscar a Deus. O mesmo texto, no verso 16, diz que aqueles homens, eles buscaram a Deus, juraram servir a Deus, ou seja, houve conversão naquela história. E grande foi o temor que invadiu os corações daqueles homens. No verso 16 diz: ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Meus irmãos, observe o que aconteceu naquela tripulação. Observe o decreto de Deus, a que levou a acontecer naquela trajetória, naquele barco, no meio daquela tempestade. Eles clamaram ao Senhor, eles não oraram mais aos seus próprios deuses, conforme o verso 5 do mesmo capítulo, que ele chamou todo mundo e disse: cada um ore aí para o seu Deus aí. E quando descobriu quem era Jonas, todo mundo entrou em alinhamento e começou a rogar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Jonas. E meus irmãos, mas a Jeová eles então pediram o Deus de Jonas, conforme o verso 14. A oração dos marinheiros então continua: não coloque sobre nós sangue inocente, não nos cause da culpa de derramar o sangue deste inocente. E meus irmãos, certamente aqueles homens conheciam algo sobre a lei naótica. E o que é a lei naótica, queridos? A lei que foi dada a Noé depois do dilúvio, quando tudo foi acabado. Deus deu a Noé 7 mandamentos. E na lei judaica, no judaísmo, né? Então esta lei, ela tem essa nomenclatura da lei noática. E aqueles homens parecem conhecer um pouco sobre aquela lei. Porque de fato, que a lei é chamada do pacto do arco celeste, são os mandamentos de forma dada por Deus e foi absorvida pela tradição judaica, foram então ordenados a Noé, para que a humanidade fosse regida por esta lei. E essa lei, meus irmãos, que tem 7 mandamentos morais, universais, que foram referidos na Torá e enumeradas pela tradição judaica. O ser humano então deveria respeitar aquela lei para que ele fosse abençoado e considerado justo entre as nações e possuir um lugar eterno vindouro. E esta lei, ela diz o quê? Esta lei noática, ela diz que os 7 mandamentos, ela diz: não cometerei idolatria. Tudo isso está registrado em Gênesis 9. Não cometereis idolatria, não blasfeme, não assassine, não roubem, não cometam imoralidade sexual, não maltratem aos animais. Só é permitido tirar a vida de um animal para se alimentar dele. E estabeleça sistemas de leis e de honestidade e justiça. Esses são os 7 mandamentos da lei noática. E aqueles homens, ao conhecer, ao declarar no verso 14: Senhor, não permita que caia sobre nós o peso por conta desse sangue inocente. É justamente o detalhamento do mandamento, quando diz: não assassine, não mate um inocente. E de fato, irmãos,
observamos preliminarmente os resultados então de todo este acontecimento que estava ali acontecendo naquele barco, nessa história que se inicia na vida de Jonas, nesse seu chamado. Observe, queridos, que por conta da desobediência de Jonas, colocou toda a tripulação em perigo de vida, por conta disso. Observe também que ali Deus desmoralizou os deuses daqueles homens que estavam orando no verso 5 a cada um dos seus deuses. E ainda, Deus se apresentou como todo-poderoso sobre tudo que estava permitido sobre Jonas pela sua fuga. Observe ainda que os marinheiros, eles se convertem ao Senhor, porque eles adoraram a Ele, eles rogaram a Deus, eles pediram a Deus e eles prometeram ao Senhor a fazer votos ao Senhor. Eles agora, houve ali conversão de vidas nessa história trágica da vida de Jonas. E meus irmãos, observe que para aqueles marinheiros, Jonas foi lançado ao mar bravio para o mergulho da morte pela sua desobediência. Aqueles homens ficaram aterrorizados com aquilo que estava acontecendo pela desobediência de Deus, de Jonas, ao que Deus havia determinado. Observe, queridos, que em meio a uma tragédia visivelmente acontecida e decretada, olhe quantas coisas aconteceram. E na nossa vida, quando a gente perde o emprego, quando a gente perde o contrato, quando a gente bate a porta do emprego e a resposta é não, o que é que Deus está fazendo? Nós não sabemos. Mas Deus é quem sabe lá na frente o que é que pode acontecer. Tem oportunidades de emprego que nos afasta da presença de Deus. Eu tenho visto e lidado com isso. Pessoas que estavam desempregadas, a gente ora, Deus dá o emprego. E a pessoa simplesmente abandona a caminhada cristã. Existem contratos e oportunidades financeiras abastadas? Que se Deus diz sim, sabe o que é que pode acontecer? O cidadão se orgulha tanto, se ensoberbece porque tem muito e pode abandonar a caminhada cristã. Aí Deus vai lá e disse, eu vou dar um limite para você. Eu vou lhe dar outro contrato, que é a metade da metade desse aí que você quer, para preservar a sua alma. E a gente não entende. Deus permitiu que essa pandemia todinha acontecesse. Não pense que é fora do controle de papai. E nem é por um propósito obscuro, não. Deus está ensinando as nações. Deus está ensinando a muita gente. Deus está rebaixando muitos poderosos. Deus está fazendo muitas coisas acontecerem para que nós possamos refletir quem é Deus. Que pela sua misericórdia agora está lançando as vacinas. Se são eficazes ou não, em que altura é, mas uma hora vai dar tudo certo. E os que tomarem, penso eu, pelas pesquisas, o povo vai se salvar. Sem carnaval, sem as chacotas que fizeram, tudo de orelha baixinha. Os poderosos das mídias de alta relevância, os salários tudo baixando, para todo mundo se baixar e entender que Deus é Deus de propósitos, Deus é Deus de decretos. E quando Deus dá um basta na situação, Ele pega todo mundo e joga no mar. E aí Ele manda engolir alguns para sobreviver à tempestade. Com Deus ninguém brinca, irmãos. E a melhor coisa é a gente se humilhar na presença dEle e dizer, papai, sem o Senhor eu não consigo. Eu estou conformado com o que o Senhor me der.
O Senhor já me deu a salvação. Eu já estou muito grato. O que o Senhor me der é aquela história, não me dê muito. Como a palavra de Deus diz, não me dê muito para que eu não te esqueça. Mas também não me dê tão pouco para que eu não reclame. Em outras palavras. E meus irmãos, observe, queridos, que em tudo o Senhor, Ele trabalha, em tudo Ele intervém. Uma certa vez estávamos indo para o sertão da Paraíba, para Brejo do Cruz. E quando nós saímos aqui de viagem, todo mundo satisfeito, alegre, cantando, orando, uma bênção para o projeto de missões. 2 semanas nos aguardava naquela cidade para pregar a palavra de Deus. Quando deu 11 horas da manhã, o ônibus bate o motor na pista, num lugar que não tem nada perto. Todo mundo com fome. Fazer o quê? Ficou a 11 quilômetros da próxima cidade. Eu ia num carro menor, peguei os idosos, levei para a cidade. Eu digo, olha, vocês, os vovozinhos, vocês vão aí almoçar, fiquem aí. E demorou quase 5 horas para chegar outro ônibus para a gente transportar as bagagens para poder seguir viagem. E isso atrasou muitíssimo a viagem. E aquilo que estava previsto para chegarmos de tardezinha lá na cidade, chegamos de mais de 10 horas da noite. E a gente no carro, meu Deus, por que isso aqui? Todo o lanche que levaram, comeram tudo. Com fome, hora do almoço. Pacote de bolacha, biscoito, pipoca, a água que tinha, zerou. Pronto. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deu de tarde, anoiteceu, o pastor da igreja foi lá para o colégio onde a gente ia ficar hospedado. E lá ele chegou no colégio, não conhecia o porteiro do colégio e ficou conversando com o vigia lá, porteiro. Só tá aqui, o que foi, pastor? Disse, não, porque vai vir um pessoal, o ônibus quebrou e tal, lá vai. E aquela conversa, daqui a pouco, foi o que aconteceu. Começou o homem a perguntar sobre o evangelho. E o pastor lá, aguardando a gente chegar, começou a conversar sobre Jesus Cristo. E aquela conversa se aprofundou, se aprofundou, se aprofundou, se aprofundou. Resultado, aquele homem se converteu. Ele hoje é diácono da igreja. A família todinha foi alcançada. Deus reservou aquele tempo do atraso da gente para poder promover aquela oportunidade para salvar aquele homem ali. Amém? É assim que funciona. E a gente acabou com os lanches todinho. Foi uma agonia agora para lanchar durante os 15 dias. Mas Deus proveu tudo que a gente precisava. E foi uma bênção. Pronto. Um prejuízo enorme para o dono da empresa, porque bateu o motor, e agora para consertar o motor. E aí, meus irmãos, em tudo Deus intervém, não tem outra resposta. Então, irmãos, como mensurar os decretos de Deus? Como calcular então o que Deus está fazendo em todos os movimentos da nossa própria história? História de ganhos, de perdas, de dúvidas, de incertezas. Como é que eu posso então compreender tal perfeição de Deus em todos os acontecimentos? Como é que eu posso entender isso? Como eu posso compreender a mente do Senhor? Não tem como. Então, quando somos, irmãos, guiados pela sua providência, Deus faz o que lhe agrada. E devemos ficar, então, satisfeitos com o que Ele tem para nós, embora isso possa não nos agradar ou nos agradar. Nós precisamos, então, irmãos, depender deles. Os marinheiros, então, eles encerraram a sua oração a Deus, reconhecendo que os seus decretos, eles se cumpririam cabalmente. Porque no final do verso 14, ele diz assim: porque tu, ó Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. Os homens pagãos, diante daquela história, tiveram esta firme convicção: tu, Senhor, porque tu, ó Senhor,
fizestes o que foi do teu agrado. Quando nós temos as nossas perdas, quantos de nós já dissemos assim ao Senhor: Senhor, eu perdi, mas tu, ó Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Isso aqui de fato revela quem somos nós diante do Deus Todo-Poderoso. Temos a capacidade de encarar realidades difíceis assim. Porque dizer para o Senhor, tu, ó Senhor, fizeste o que foi do teu agrado, quando tudo é coisa boa, é fácil demais. É uma maravilha. Ah, Senhor, tu és bom demais. Ah, graças a Deus, amém, aleluia. Mas quando as coisas estão difíceis, será que a gente tem condições de dizer isso? O que estava decretado, irmãos, aconteceu de acordo com a vontade do Senhor. O chamado de Jonas a Nínive não mudou, era para ser para Nínive. A disposição em salvar os gentios da parte de Deus assim se estabeleceu. Ele ganhou a cidade inteira. Ele pregou o evangelho e 120 mil pessoas se converteram. Foi a cidade toda. Observe ainda, irmãos, que a permissão para Jonas comprar a passagem para Tarsis foi permitida por Deus. E isso aqui é algo incrível. Aqui é algo extremamente a chamar a nossa atenção. Deus poderia ter colocado uma pedra no caminho para ele levar uma topada, se machucar e não comprar a passagem para Tarsis. Poderia fazer. Ou então aquela voz assim: meu filho, não vá para Tarsis. Como ele fazia com Moisés, como fez com tantos outros. A voz que ouviu. Deus não fez nada disso. Está ali, a passagem, compre. Ah, tu vai comprar? Beleza. Depois a gente se encontra lá no mar. Em outras palavras, irmãos, para nós aqui, como têm sido nossas escolhas? Deus aqui, está aqui. Pronto. Ah, sim, eu quero esse aqui. Tem certeza? Eu queria que você pegasse aquele. Você quer esse aqui? Quer. Tá certo. Lá na frente a gente se encontra. É mais ou menos assim, irmãos. Deus permite. Deixa. Agora se prepare, porque a aula vai ser boa lá na frente. O ensino vai ser forte. E aí pode produzir para nós choro, consequências. Por isso que a palavra de Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, meu filho, é melhor. Vai diminuir muitos problemas. Vai eliminar, né? Dificuldades, porque os propósitos de Deus serão cumpridos. Quer você tome esse caminho ou aquele. Os propósitos de Deus serão reais. Acontecerá. Não tem para onde correr. Deus ainda, irmãos, permitiu então que esse acerto de contas naquela tempestade acontecesse. A sorte então lançada sobre Jonas, quando aqueles homens lançaram sorte, que a narrativa bíblica apresenta, de fato, queridos, foi também algo da parte de Deus. A sentença daqueles homens a lançar ele fora, também Deus então assim fez. E o peixe são tudo isso aqui, irmãos, são obras da providência de Deus. E meus irmãos, o Senhor comanda todas as criaturas, todos os recursos estão por debaixo do comando de Deus e pode fazer uso de qualquer uma dessas coisas para que os seus decretos eles se cumpram. E aí, meus irmãos, se está decretado que você tem a pior doença e vai ser com um remédio que ele vai lhe curar, é providência dele. Amém? Não é somente um milagre quando alguém ora e Deus opera miraculosamente. Deus pode fazer da forma que ele quiser. E aí, queridos, observe que é bem verdade que lado a lado com a imutabilidade e a invencibilidade dos decretos de Deus, as Escrituras, elas ensinam claramente que o homem é uma criatura responsável. Observe isso aqui, queridos, porque isso aqui é um dos pontos mais complexos da teologia. É um dos mais. É nós compreendermos então que a criatura ela é responsável mesmo diante dos decretos de Deus.
Nós temos a responsabilidade e que tem que haver respostas por nossas próprias ações, de acordo com a vontade dele. Ou seja, é os decretos de Deus e a responsabilidade humana. Aonde é que eu sou responsável diante dos decretos de Deus? Se os nossos pressupostos, queridos, eles se formam com base na palavra de Deus, reconhecemos sem reservas que há uma real dificuldade em nós definirmos onde uma coisa termina e a outra coisa começa. Onde é que na minha realidade é Deus fazendo e onde é que entra a minha parte? Como é que essa equação ela acontece? Como é que isso acontece? Ou seja, em meio aos decretos de Deus, onde se encaixa a nossa responsabilidade? Apenas uma certeza nós temos: os decretos de Deus são eternos e se cumprirão. Isto aí é uma verdade absoluta. Os decretos de Deus é muito maior do que a minha vontade de fazer qualquer uma outra coisa. Se Deus decretou, eu não conheço o decreto completamente. Então qual é o segredo? Vou caminhar debaixo da vontade dele e não na minha. Porque se eu caminhar na vontade dele, eu tenho grandes chances de completar os propósitos de Deus na minha vida da melhor forma, sendo humilde, sendo submisso à palavra dele, sendo obediente a ele. E para isso a palavra de Deus é cheia de seus princípios e ensinamentos para nós. Observe, irmãos, que naquilo que Deus decretou para a nossa vida, nossa responsabilidade é obedecer e seguir o que ele estabeleceu, o que ele de fato traçou para nós. E, meus irmãos, se ele então estabeleceu para nós uma viagem tranquila, ou então, olhando para a nossa responsabilidade, encontramos espaço para buscarmos atalhos ou fugas, nós agiremos por conta própria, e a nossa responsabilidade haverá consequências àquilo que nós fazemos. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis, e eu chamo sua atenção para isso aqui, e nos meios mais apropriados para cumpri-los. Observe que eu vou repetir isso aqui, irmãos, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes do que a gente precisa entender. A sabedoria de Deus ela é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis para nós. E também ele promove os melhores meios apropriados para que os propósitos dele se cumpram. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, irmãos, é evidente que lhe pertence toda essa característica. Ou seja, Jonas ele poderia ter comprado a passagenzinha dele para Nínive, ter ido direitinho para onde Deus mandou, pregar lá certinho, tudo bonitinho, conforme Deus estabeleceu. Então, olha só, Deus então, ele estabelece os melhores fins com os melhores meios. Aí, agora, o que acontece? Namoro e casamento. É um assunto complexo. Namoro e casamento. Deus estabeleceu, criou o homem e criou a mulher para o homem. Pronto. Casamento. Tu, homem, deixa pai e mãe, corta o cordão umbilical, dá uma facada bem grande. Não é para abandonar, é só para entender que agora a sua prioridade é agora a sua esposa. É assim que Deus disse. Beleza. Mas aí, até que isso aconteça, até que chegue ao altar, vamos dizer assim, para que tudo se resolva, né? E a partir dali, lua de mel e vida, até que a morte os separe, existe um período, irmãos, de escolha. Quem é a pessoa? Quem é o abençoado ou abençoada? Onde é que entram os decretos de Deus nisso e a minha responsabilidade? Onde é? Vamos para a palavra. Eu preciso fazer como, papai do céu? Beleza, eu vou casar. É vontade tua. O Senhor fez o homem para a mulher para o homem. Ok. E então, como é que eu vou escolher agora a minha dita cuja? Eu não está na plaquinha aqui, essa é a sua. Não tem. Então, crente,
Procura quem é crente para casar, a palavra de Deus orienta. Mas não é crente de fachada, não. Porque quando o namorado vai atrás da menina, que ele sabe se ela é crente ou não. E sabe quando é só de H. Então, tem que ser da mesma fé, de verdade. Existe todo um trâmite para que isso aconteça. Obedeça. Faça direitinho. Sexo antes do casamento está errado. Não pode. Se fizer, já está errado. Já pode dar problema grande lá na frente. E aí a gente tem que começar a entender, queridos, que Deus, Ele estabelece para nós um plano, mas Ele dá todos os meios. A palavra dEle é o melhor meio para que eu me oriente. Aí vem agora a escolha de profissão. É difícil escolher profissão? O jovem, 17 anos de idade, 15 anos, 16, 17, 18, eita, chegando Enem, faculdade, então eu vou escolher o quê? O que é que eu vou ser? Ninguém ora a Deus para dizer, Senhor, me oriente em que é que eu vou fazer? Não, eu só quero, se for medicina, faço 200 Enem e eu não consigo passar. Será que estava decretado que você seria médico? Eu não posso, irmãos, desconsiderar os decretos de Deus. E se Deus quiser que você seja um missionário lá na Amazônia, tu vai estudar de morrer, não vai dar certo a tua faculdade. A história de Jonas, ela é clara. Deus disse, você vai para Nínive, viu? É lá que eu quero você. Vou nada, vou é para Tarsis. Não deu certo. Teimar é prejuízo. Então, ora ao Senhor, busca ao Senhor. Senhor, me mostre. Se você tem dificuldade de perceber Deus agir, falar com você, diga assim, Senhor, eu não entendo, faça com que eu veja claramente o que é que eu devo fazer, não é? Onde eu devo morar? A gente não ora. A gente sai assim, eu vou aqui, eu quero uma casa aqui, eu vou, assim, nem ora a Deus. A gente não ora, não pergunta. A gente não espera, não tem paciência. Decisões importantes na vida, decidimos ao nosso bel prazer. Não é? Lidar com dinheiro é outro problemaço. Tem gente que não ganha muito dinheiro porque Deus disse, Deus pensa, eu tenho certeza que é assim, se eu der muito, ele vai se perder com essa história de dinheiro. Porque dinheiro não é ruim não, dinheiro é bom. O problema é o amor a ele. Mas e como é que eu devo me orientar? O que é que está decretado da parte de Deus para que isso aconteça? E a nossa adoração a Deus. Irmãos, nessa história toda, queridos, não é os fins que justificam os meios. Já ouviu essa frase por aí? Eu preciso comprar aquele relógio, então eu vou roubar, vou matar, vou enganar para poder comprar o relógio. O importante é eu comprar o relógio. Com Deus não funciona assim. Não é assim que funciona. Para nós crentes não é assim que funciona. Eu tenho que casar com Josenice. Hoje é minha esposa. Mas eu vou enganar, eu vou mentir, eu vou fazer de conta que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Eu vou fazer de tudo que eu tenho. Eu vou puxar tapete de quem está perto dela para poder ser a minha. Existem muitas práticas assim. Louvado seja Deus, que Deus me deu ela na minha vista. E eu olhei e eu disse, Senhor, o coração balançou. É essa aqui? E as coisas foram acontecendo. E ano que vem a gente faz 25 anos de casado, se Deus quiser. Mas, irmãos, essas coisas, na parte de Deus, não é os fins, não é os meios que justificam os fins. O importante não é o resultado pelo resultado, mas Deus tem um modo da melhor forma para nós e nos ensina por meio da obediência, da humildade, da dependência e da confiança nele. Diante desses meios, nós saberemos agir diante da vontade do Senhor. Mas onde é que está a nossa responsabilidade? Você solteiro quer arranjar um marido, uma esposa, comece orando ao Senhor. Depois se ajeite. Depois comece a olhar as pessoas. Chegar junto, tudo começa numa amizade. Conversar, bater um papo, tomar um café, não é? Sair junto, a juventude, todo mundo, aquela coisa tal, vai se envolvendo até. E Papai do Céu, por meio disso, Ele vai e apresenta. Olha aqui, olha quem é para tu. Amém?
Até aleluia saiu ali por trás ali. Se Jonas, irmãos, tivesse obedecido à voz do Senhor, teria sido muito tranquilo. Essa história seria uma história contada de outra forma, não com tantas tragédias. Muitos de nós, irmãos, temos errado como Jonas. Muitos de nós. Muitas pessoas têm errado como Jonas. Deus diz claramente: não é esse minha amiga. Tu vai teimar? Vou. Então tá certo. Entre. Eu vou deixar. É para você entender que os meus decretos, eles são maiores do que isso aí. E muitos de nós então fazemos isso, irmãos. E muitos de nós temos sofrido os abalos das tempestades. E às vezes até engolidos. E não enxergamos que Deus está consertando as nossas lambanças. Consertar a lambança é tão ruim. É uma parede mal construída. Gastou tanto dinheiro e ficou feio. Aí derruba, não tem conserto, derruba tudo. Fazer de novo. Irmãos, dá trabalho. É suor derramado. É somente lamento e prejuízo. Mas alguns pontos, irmãos, eu preciso destacar aqui. Estamos já caminhando para a conclusão daqui a pouco. A primeira coisa é que Jonas, ele tinha o direito de escolher, ele não tinha o direito de escolher a quem ele queria pregar. E a gente, às vezes, eu não vou pregar para o meu vizinho, eu não vou pregar para o meu parente. Eu me junto com o meu parente só para a gente curtir. Mas eu nem toco em Jesus, nem falar de nada, porque se Deus te colocou lá para isso? Jonas não tinha o direito de fazer isso, ele não tinha. De escolher para quem ele ia pregar. Deus o chamou para pregar para os moradores de Nínive, e ponto final. E assim precisava ser. Às vezes, irmãos, uma outra coisa é que às vezes nós achamos que sabemos mais do que Deus. Parece que assim, Deus, o Senhor está gagá, quem sabe sou eu. É como se pensássemos assim, em muitas situações. Não devemos, irmãos, colocar as nossas percepções e as nossas ideologias acima da vontade de Deus reveladas na sua palavra. Do contrário, irmãos, as consequências são de nossa responsabilidade. E aqui eu queria concluir dizendo: o que na verdade, irmãos, perturba a mente de muita gente é a ideia de que Deus causa eventos maus também. Observe que naquela trajetória houve uma tempestade grande. Houve o fato de que muitos pertences foram perdidos. Quem sabe quanto dinheiro foi jogado no mar, naqueles baús grandões daquele tempo, que era tudo em baú. Hoje é em container, né? Quanto de coisas foram lançadas fora? Quantas pessoas ficaram sem suas roupas para que a embarcação ficasse mais leve? Observe, queridos, que Deus então permitiu que a tempestade acontecesse. Permitiu o fato de que Jonas ele fosse lançado ao mar, achando ele que não sobreviveria, achando os marinheiros, tinha tanta certeza que Jonas ia morrer, que eles disseram: Senhor, não caia sobre nós o sangue inocente desse homem, porque ele tinha certeza que a coisa ia ser feia. A forma então de agir com firmeza da parte de Deus nos seus decretos para que fossem cumpridas é algo, irmãos, complexo. Deus é muito linha dura. Como é que as pessoas encaram a ideia da perdição eterna? Nada, Deus é bom demais. Não? Tu acha que Deus vai jogar alguém no inferno? Que conversa fiada é essa? Não, vocês crentes estão muito careta, não sabem das coisas não. Deus não é assim não, Deus é bom. E o Senhor disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas aqueles que não querem nada com o Senhor já estão sob a perdição, sob o jugo da perdição, lá no Éden, quando toda a humanidade foi infectada pelo pecado. E aí, meus irmãos, com Deus não tem meio termo. Deus é tolerante até um certo ponto. Depois daqui, diz: agora encerrou. Agora eu vou entrar com força, que é para você entender que comigo brinca.
E aí, meus irmãos, quão agradecidos, irmãos, nós devemos ser, porque tudo está determinado pela infinita sabedoria e bondade de Deus. Como é bom depender dele e saber que a vida da gente, se Deus dissesse assim, tá certo, tome conta da sua vida mesmo, eu estava perdido. Eu não sei se alguém aqui já assistiu um filme chamado, acho que é Clique. Um nomezinho assim, Clique. Se você nunca assistiu, assista. Clique. Deus deu a ele, deu aquele ator, né? É como se fosse Deus dando assim, ó, o controle do mundo está na tua mão, toma conta. Meu irmão, em 3 dias, eu acho, ou menos, o mundo estava se acabando, era destruição, um inferno estabelecido na terra, na mão daquele cidadão. Ainda bem que Deus é todo poderoso, ainda bem que Ele governa a minha vida, a sua vida, ainda bem que Ele sustenta as estrelas, o sol, ainda bem que está tudo já determinado, que Ele voltará para nos recolher daqui, ainda bem que Ele nos sustenta, ainda bem que Ele nos permite ainda ter a oportunidade de viver para Ele, de cantar, de louvar, de respirar fundo em meio a um Covid-19 que campeia no nosso país, no mundo inteiro. Ainda bem, irmãos, que hoje a gente comeu em casa e daqui a pouco vai quase todo mundo jantar e dormir. Graças a Deus pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Irmãos, tudo isso é o cuidado de Deus, queridos. É o zelo dele para comigo e com você. Quanto louvor e gratidão, irmãos, nós devemos a Ele por seus decretos, sejam eles difíceis de encarar ou não. Sabemos, irmãos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme está em Romanos 8, 28. Observe, queridos, ainda que nós podemos muito bem exclamar, glória, pois a Ele eternamente, amém, Romanos 11, 36. Lembremos de que estamos guardados, irmãos, debaixo da sua proteção e da sua autoridade. Assim estaremos seguros, estaremos na rota certa. Finalmente, queridos, negar os decretos divinos seria proclamar um mundo e tudo que se relaciona com ele, regrado somente pelo acaso ou por um destino cego. Sabe como isso se chama? Se chama de teísmo aberto. Se você nunca leu sobre isso, leia um pouco, pesquise. O teísmo aberto, irmãos, ou a abertura de Deus, é uma tentativa de explicar a relação entre o pré-conceito de Deus sobre os fatos livre dos homens em seu arbítrio. E os argumentos do teísmo aberto, eles são essencialmente estes: Deus criou e deixou seres humanos verdadeiramente livres para fazer como eles querem. Eu não creio nessa heresia e que essa heresia nunca entre no nosso meio, em nome de Jesus. Deus não criou as coisas e deixou feito um relógio dado cordas e ele vai em frente e te vira. É uma coisa consequência da outra e vocês vão fazendo aí. Não existe isso. Isso é heresia. Outra coisa que o teísmo aberto prega é que Deus não sabe absolutamente tudo sobre o futuro, porque se somos livres, Ele é tomado de surpresa a cada momento e Ele vai ajeitando a história. Isso não existe. Deus já conhece início, meio e fim. Deus é eterno, a eternidade e ponto final. Esse é o Deus que nós cremos, amém? E meus irmãos, então, que paz, que segurança, que consolo haveria então para nós, para nossos pobres corações e mentes, se assim fosse. Que refúgio haveria, para onde então nós deveríamos fugir na hora das nossas necessidades, e que proteção nós teríamos. Nada disso, irmãos, haveria. Não haveria nada menos que as densas trevas e o abominável horror onde nossas vidas haveriam de residir. Queridos amados, Efésios 1,12 diz que nós fomos criados para a glória dele, amém? João 1,12 diz que Ele deu-nos o poder de sermos chamados seus filhos, amém?
Salmo 118, verso 23. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isaías 40, versos 13 e 14. Queridos, que texto lindo. A palavra de Deus diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Como quem tornou ele conselheiro, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do justo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Quem? O profeta Isaías faz uma indagação que reside tudo nele mesmo. Foi ele, irmãos, ele estava sozinho quando elaborou os seus decretos, e as suas determinações não foram influenciadas de forma nenhuma por nada externo a ele mesmo. Ele é livre para decretar ou não, ele é livre para fazer conforme a vontade dele, e nós, se de fato cremos nele assim, precisamos fazer valer de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Isso não é fácil. É fácil quando tudo está bem, mas quando as coisas estão difíceis, não é fácil compreendermos isso ou aceitarmos de forma bem clara, irmãos. Há coisas na nossa vida que nunca acontecerá. Nunca. Eu queria ser médico, não teve jeito. Você acha que eu vou agora para a faculdade? Para eu atender quando tiver vovô? Diga, minha filha, diga. Não existe isso, o propósito de Deus é outro, para mim. Eu queria ser militar, chegar no canto da continência e batalhãozão na minha frente. Não teve jeito. Fiz prova, passei, não teve jeito. Tem coisas que não vai ser nunca. É melhor me conformar. Senhor, já que não deu certo ali, eu faço o quê? Não, você vai fazer isso aqui. E depois eu vou levar para tal canto. Depois eu vou abrir uma porta para você em tal lugar. Depois eu vou fechar lá, vou abrir aqui. Depois eu vou botar você para cá. E você é meu. Você está debaixo da minha vontade, não é? Amém? Você crê assim? Creio. Então pronto, fique quieto. Não se preocupe. Quem lhe sustentará sou eu. Pronto, não vai faltar nada não. Fique sossegado. Mas, Senhor, a trajetória já está traçada, meu filho. Fique tranquilo. Agora cuide, trabalhe, se esforce. Derrame suor. Viu? Quando chorar, chegue para os meus pés. Quando você rir, se lembre de adorar o meu nome. E assim, irmãos, é a nossa trajetória. Há coisas na nossa vida que acontecerá inevitavelmente. Quando eu olho para os irmãos aqui, eu não vou citar aqui nomes porque para a gente não perder tanto tempo. Mas quantas coisas aconteceram na vida dos irmãos neste tempo em que nós estamos aqui juntos? Quantos casamentos, quantas portas de emprego, quantos sucessos houveram aqui, quantas coisas boas aconteceram, quantas mulheres grávidas, não é? Que tinham dificuldade de dar certo e Deus promoveu que desse. Quanto sucesso em tantas ações. E a gente fica maravilhado, inevitavelmente Deus assim fez e determinou. Há respostas, irmãos, que nunca receberemos. Nunca. Senhor, eu queria tanto uma resposta. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele não quiser, você vai morrer sem ela. Lá na glória você vai ter, eu espero. Senhor, aquele negócio lá, me explique. Eu queria entender, que o Senhor nunca me deu uma resposta. Disse, minha filha, aquilo ali é porque foi assim, assim, assim. Eu faço um juízo aqui. Tem coisas, irmãos, há entraves que só entenderemos na eternidade. Só na eternidade. E não adianta a gente se martirizar por conta disso. Há perdas e ganhos que não entendemos. O que a gente entende e precisamos entender é que Deus é soberano sobre todas as coisas. E tudo coopera para o bem. E que tudo é para a glória dele. Amém? E aí, meus irmãos, esta é a grande certeza que nós temos. Ele nos amou primeiro, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele no amor. Pois ele nos salvou, nos chamou para uma santa vocação,
não em virtude das nossas obras, conforme 2 Timóteo 1,9, mas em função da sua própria determinação, seu propósito e graça. Você está aqui porque Deus assim decretou que fosse. Amém? Agradeça a Deus todo dia por isso. Viver em consonância com esse Deus maravilhoso é estar em contato direto com a fonte de toda sabedoria, que nos salvou, que nos dá tudo o que nós precisamos. E ele ainda disse em João 10, 28 e 29. Eu queria chamar o louvor para vir para cá, para a gente cantar uma canção com os irmãos. Ele disse em João 10, 28 e 29. Ele disse: e lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatarás da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Somos do Senhor pelos seus decretos insondáveis. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado, que os decretos dele, que são perfeitos, sejam encarados por nós com adoração, com louvor, entendendo que ele tem o melhor para mim e para você. Ele promoveu tudo. Jonas foi jogado para o mergulho da morte pela sua desobediência. Deus chamou aquele peixe. Se engula esse rapazinho aí. Preservou a vida de Jonas, para que os propósitos dele fossem cumpridos e centenas de pessoas fossem salvas pela pregação por meio da vida de Jonas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor?